Abra sua Bíblia em Jeremias 17, nós vamos falar um pouco mais do que o Espírito Santo vem falando conosco aí nos últimos dias. Jeremias 17, 13 diz assim, ó Senhor, esperança de Israel. Diga comigo, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Duas coisas importantes. O nome daqueles que se afastam, né? Primeiro, envergonhados. Segundo, como se o nome fosse escrito na areia. E esse abandonar, como nós lemos, né? Abandonou a fonte das águas vivas, não quer dizer que você abandone no sentido de corpo. É espírito, é coração, é dependência. Nós podemos abandonar o Senhor, aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas Deus já não é a prioridade. Nele não está 100% a minha confiança. E aí eu posso me pegar fazendo outra coisa. Que diz aqui Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Diga comigo, o meu povo. Vamos lá, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, ou abandonaram a mim, né? A própria fonte de água viva e tentaram cavar suas próprias cisternas. Poços rachados que não conseguem reter água. Então, outro ponto. Me abandonaram, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água. É um outro ponto. Porque isso é muito... Se nós não estivermos extremamente atentos àquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está acontecendo aqui, aquilo que está acontecendo aqui, você pode se pegar agindo de forma natural e tratando as coisas de forma natural, acreditando mais naquilo que é natural do que naquilo que é espiritual. E é muito fácil isso acontecer. É muito comum, mais do que a gente possa imaginar. Aí vem um alerta, né? Diga comigo, não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quer dizer, não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, como algo abençoado, como algo que vem de Deus, mas não é. E quando nós falamos sobre isso, grave que eu não estou falando simplesmente, nós estamos falando de coisas que nós acreditamos ser algo especial, algo que vem de Deus, mas não vem de Deus. Tem uma ação maligna por trás. Tem uma ação do diabo por trás, com um intuito, com um propósito de roubar, de destruir. Como é que a gente discerne isso, bispo? Só tem uma maneira. Primeiro, o quanto a palavra me governa.
o quanto sou dirigido por ela ou pelo natural. Segundo, diga comigo, um homem natural não entende, não discerne as coisas do Espírito. Eu não consigo discernir. Se eu for natural, eu não vou discernir absolutamente nada que é do Espírito. Eu vou tratar tudo como se fosse natural. Então, aí vem aquela advertência para nós. Todas as duas leituras que eu fiz anterior, fala de vergonha. Termina na vergonha. E termina... Está falando de quem? Do ímpio? Não, está falando do povo de Deus. O meu povo. Não é do ímpio. Não é de quem não conhece. Está falando do povo de Deus, que me abandonaram, que cavaram para si suas próprias cisternas, que já não confiam mais, estão buscando sua própria direção. Então, nós precisamos, a palavra nós precisamos cuidar para não lidar com as coisas única e exclusivamente de forma natural. Buscar explicações psicológicas, política, buscar encontrar soluções em problemas de forma natural, simplesmente, eu sempre digo que o espiritual resolve o natural, mas o natural não resolve o espiritual. O espiritual resolve muitos naturais, muitos problemas que são naturais, mas o natural não resolve um problema sequer espiritual. Não consegue resolver nenhum, absolutamente nenhum. E aí, nós falamos segunda-feira o seguinte: quem levou os caldeus a roubarem os rebanhos de Jó foi o diabo. Quem causou toda aquela destruição na vida de Jó foi o diabo. Tem nada a ver com Deus. Teve a autorização de Deus, mas foi o diabo. O diabo trouxe toda aquela destruição à vida de Jó. Quem manteve a mulher que há 18 anos estava encurvada, com o espírito nas costas, Jesus disse que havia um demônio, um espírito, Satanás mantinha aquela mulher aprisionada. E ela não discerniu. Ninguém discerniu que havia um espírito aprisionando aquela mulher. Então, aí preste atenção no que nós estamos falando. Você vê que os religiosos, eles estavam mais preocupados que Jesus tinha curado no sábado do que da libertação da mulher de um espírito que a mantinha escrava por 18 anos. Não tinha esse discernimento. Ninguém teve esse discernimento. Então, o que o senhor quer dizer com isso, bispo? Eu quero dizer que todo e qualquer problema, a raiz dele está no espiritual. Bispo, mas e aquilo que a pessoa causou com as próprias escolhas? Está no espiritual. Por que, bispo, está no espiritual? Porque ela não é espiritual. Então ela age de forma natural, ela age fora da palavra e ela causa para a vida dela problemas que, de forma natural, que ela não consegue resolver. Aí é que está. Mas não tem muitas coisas que a pessoa, ela faz, ela provoca? Tem, e está no espiritual. Na falta do espiritual, por não ser espiritual. E aí tenta resolver de forma natural o que é espiritual e não consegue resolver. Ananias e Safira, que é um casal que a Bíblia diz que morreu por um ato mentiroso e foi aos apóstolos, movidos pelo espírito da mentira, Pedro disse a eles, por que vocês permitiram que Satanás incitasse vocês para mentir ao Espírito? Vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. E era Satanás incitando. E eles caíram, se deixaram levar, ser movidos pelaquela ação do diabo, abriram uma brecha e pagaram com a vida. Havia uma atuação por trás daquele pensamento. Eu vou mentir. Eu vou mentir porque ninguém vai ficar sabendo. Havia uma atuação, porque abriu uma brecha e o diabo
acabou destruindo a vida deles. Quem está por trás? Diga comigo, de divisões, diga doenças incuráveis, pensamentos, diga sentimentos mentirosos, feridas que são abertas em casamentos, relacionamentos e por aí vai. Satanás. Falar nisso, porventura quem perdeu o último culto aí que nós fizemos na terça-feira para as famílias, já está disponível, foi postado ontem, e recomendo todo mundo assistir, porque nós estamos falando sobre lute pela família, né? Lute pela sua família, porque eu acabei de falar de casamento. Às vezes as pessoas acham que um problema, simplesmente um desentendimento, um desgaste, o roubo da família de um homem, né? Porque o maior patrimônio de um homem é a sua família. O maior patrimônio. Essa semana eu disse assim, uma pessoa que me ligou para pedir perdão acerca de algo que tentou fazer ao ministério há um tempo atrás. E eu disse assim a essa pessoa, né? A gente tentou prejudicar o ministério. Eu falei, não, o ministério vocês não prejudicaram, vocês prejudicaram a vocês. Somente a vocês. Vocês não conseguiram prejudicar. E eu disse, agora, porque eles ligaram para pedir perdão por conta da destruição, né? E aí eu disse assim, vocês já foram roubados nas duas coisas mais importantes que um homem possui. As duas. Primeira, a comunhão com Deus, que faz anos que vocês já foram roubados. E agora, o diabo destruiu a segunda, que foi a família de vocês. Então, as duas coisas mais importantes que um homem pode, o maior patrimônio de um homem, que é sua comunhão com Deus e a sua família, já foi. E se isso foi, agora vem o resto. Então, pelo menos da parte de um dos cônjuges, imagino que esse mal cessa por aí, mas o prejuízo já está estabelecido. Então, o pai da mentira, diga comigo, é o diabo. Homicida desde o início, destruidor de vidas, sonhos, ladrão de paz, de alegria. Ele continua extremamente ativo e destruindo a todo aquele que cai nas mentiras dele. Todos. E aí o nosso discernimento espiritual para não permitir que essas coisas aconteçam. Não, eu não vou. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando você perde uma guerra aqui, é porque você perdeu no mundo espiritual. Se todo mundo entendesse isso, seria tudo diferente. Porque a gente aprende a tratar tudo de forma natural como fatalidade. E todos os casos na Bíblia que foram tratados assim, o final foi terrível. Porque não entenderam que tinha uma ação por trás, né? A Bíblia fala do rei Asa, que ele buscou os médicos quando deveria ter buscado a Deus. Ele buscou só os médicos, ele morreu. Esse é um. Nós falamos da destruição da vida de Jó, Satanás. E Satanás, quando você vai lá para o capítulo 3, 4 de Jó, você vê que Jó, ele teve o discernimento porque ele viu os vultos, ele viu a presença maligna, né? Ele sentia aquilo e toda a situação, né? E quando nós falamos aqui da mulher dos 18 anos, naquele problema, 18 anos, Jesus disse que era Satanás que mantinha ela daquele jeito. Você vê, ninguém teve esse discernimento. Então, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que tem problemas que são crônicos na vida de uma pessoa e ela acha que esse problema é um problema natural.
É um problema que acompanha, que acontece na vida de muita gente, né? Isso, muita gente tá passando por isso, muita gente está vivendo isso. E aceita como comum, aceita como natural. Eu estou encantado, por exemplo, que nós estamos mostrando. Por que eu estou pedindo para ir assistir o culto e quem perdeu os cultos casais? É a quantidade, hoje ainda de manhã eu estava ouvindo, a quantidade de relacionamentos restaurados. A quantidade de casamentos restaurados. A quantidade que foi agora, famílias restauradas dentro dos 52 dias. Por quê? Direcionamentos espirituais. Orações, direcionamentos à luz da palavra, né? Quantas famílias foram restauradas? Quantos relacionamentos foram restaurados? Quantas pessoas foram libertas, abençoadas? Agora, por que tudo isso aconteceu? Por quê? Porque o espiritual foi tratado de forma espiritual, o que se acreditava ser uma coisa, uma fatalidade, ou isso é normal, que aconteça dessa forma, e foi mudado. O que o senhor quer dizer com isso? Diga comigo que todo problema tem solução, desde que se trate da forma certa. Não existe problema que não tem solução. Não existe, não há um problema na face da terra que não tenha solução. Não existe um sequer. Todos eles têm solução. Todos eles, desde que seja tratado da forma certa. E o ponto de partida é o espiritual. Sede sensatos e vigilantes, diga comigo, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor. Olha como começa: sede sensato e vigilante, seja lúcido, seja sensato, anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Agora, vem cá, você procurar, você pode procurar, agora você vai encontrar, aí é outra história. Você pode encontrar, mas não, eu não sou alimento do diabo ou do leão, do devorador, que ele não é, né? Ele parece o leão, mas não é o leão. Então, eu não sou. Não é minha vida, minha casa não, minha família não, os meus não. Pode rodear do jeito que quiser, meu filho. Pode da forma que quiser. Tem inclusive um vídeo que compartilharam comigo essa semana que eu achei lindo, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo nas redes sociais aí, de uma onça que ela vai beber água. Uma onça que ela vai beber água e o jacaré dá o bote nela. Vocês já viram isso ou não? Não? Depois, eu acho que eu tenho. Está no meu celular. Pergunta alguém aí, tem. Está no meu celular esse vídeo. A onça vai beber água e o jacaré dá o bote nela. E aí o jacaré, que está no ambiente dele, puxa ela para baixo e não se vê mais nada. O que aconteceu? Ela fez uma reviravolta e saiu com ele na boca. Ela saiu com ele. Ele pegou ela e arrastou para baixo. Do jeito que pegou, você falava assim, não tem a mínima possibilidade de escapar. Não tem por onde escapar. É o habitat dele, é o ambiente dele, é o que ele domina. Ele puxou para dentro, acabou. Sabe-se lá o que ela aprontou lá de baixo, que ela saiu com ele na boca. É assim que acontece. Às vezes ele dá o bote. Às vezes ele dá o bote na gente. Ele vem e dá o seu bote. A gente vira o jogo e sai com ele na boca. Não sou presa. Não, nós não somos presa. Nós damos uma volta por cima sempre. Diga comigo, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistir-lhe, permanecendo firme. É resistir. Não é ceder, é resistir. É combater, é resistir. Resista a ele, seja firme na fé no seu início. Todo problema, diga comigo, todo problema tem que ser combatido e tratado no início. Quanto mais rápido você tratar esse problema, mais rápido, quanto mais rápido você agir, mais rápido você resolve o problema. O que não pode deixar as coisas ir tomando proporções gigantescas. A gente falava sobre a 1 Samuel 30, que diz assim, 3
3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém. Diga comigo, não mataram ninguém. Então não morreu, não matou. Mas tomaram prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. É o que eu estava falando na terça-feira, né? O que o diabo trabalha hoje? Ele trabalha hoje fortemente, hoje é um alvo, é um foco do diabo, a destruição da Sagrada Família. Hoje, ele tem lutado para destruir lares, famílias. Por quê? Porque a sua família é um alvo. Porque a sua família reflete a glória do Senhor. A coisa mais importante na vida de um homem é a sua família. A maior riqueza de um homem é a sua família. Diz sua comunhão com Deus e a sua família. Então, hoje a família é um alvo. É um alvo porque se desestabiliza, destrói a família, destrói tudo. Uma casa dividida não vence. Interrompe um processo de glorificar a Deus. Que tem um processo aí. A minha família, a sua família glorifica ao Senhor. Então tem um processo. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres e seus filhos e suas filhas, diga comigo, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Não chorou pelo patrimônio. Eles não choraram pela perda financeira. Não foi por isso. Ele chorou pela perda da família. Pela perda do maior tesouro de um homem. Ele e todos os homens que ali estavam. Até não tem mais força. As 2 esposas de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estava entre as que foram capturados, as esposas de Davi. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos. Diga comigo, homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. O povo estava tão desesperado por conta daquilo, porque é o que eu tenho falado sem cessar. Vamos lá, gente. Quem quer viver uma vida próspera, abençoada, ausente de necessidade? Nós temos sonhos, casa, carro, muitos, Deus tem projetos grandes aí, estrondosos, que vai muito longe. Agora, tudo isso só tem sentido com as pessoas que a gente ama. Senão não tem. Imagine você morando numa mansão, mas sem as pessoas que você ama lá. Imagine você morando numa casa na beira da praia, linda, maravilhosa, mas sem as pessoas que você ama. Imagine você andando num carro última geração ou num avião, mas sozinho, sem as pessoas que você ama. Teria valor e sentido isso? Sim ou não? Não tem. Não tem, pelo menos para mim não tem. Para mim não tem sentido. Porque tudo tem sentido desde que as pessoas que você ama. Você vê que Davi e os homens choraram muito pelos seus, não pelo patrimônio. 2 vezes, 2 versículos, deixa muito claro que o desespero era pelas mulheres e pelos filhos. E aí,
o que nós falávamos nessa terça-feira. A gente vem sendo saqueado da mesma forma. Hoje, por exemplo, Davi era acostumado, sempre que ele voltava de uma jornada, de uma guerra, ele entrava nos lugares, na cidade, na sua casa, e ele era recebido com festa, com cânticos, com músicas. As pessoas dizendo que Davi matou 10 milhares, vencedor, vitorioso, né? E de repente, Davi volta para casa e não vê ninguém. Ninguém recebe ele com festa. Bispo, o que tem a ver essa história? Você já parou para pensar quantas pessoas estão sendo roubadas assim hoje já? Ele volta para casa, não tem uma esposa para recebê-lo com braços abertos, abraçar, beijá-lo. Não tem aqueles filhos para correr e dar um abraço no pai, um beijo. Ou a esposa vem, ou a mãe entra para dentro de casa, já não tem mais aqueles filhos que vêm fazendo festa com alegria da chegada dos pais, chegada do marido, da esposa, do pai, da mãe, que já foram sequestrados por más companhias, que já foram sequestrados por vícios, que já foram sequestrados pelas redes sociais, que já foram sequestrados por influência ou por influencers. Estão aí sequestrados e já não tem mais aquele ambiente familiar. A pessoa volta para casa, não tem mais festa alguma, porque não tem mais importância. Percebe-se? Sim ou não? Muitas pessoas não se dão conta que estão perdendo as suas famílias e, consequentemente, os seus patrimônios, porque não levaram simplesmente a sua família, levaram também os seus bens, levaram muitas coisas, levaram rebanhos e uma série de coisas. Então, aí, diga comigo, no entanto, Davi tomou forças no Senhor. Mas Davi, diga comigo, encontrou forças no Senhor seu Deus. Agora eu vou para outra tradução. Davi tomou forças no Senhor seu Deus. Diga comigo, mas o Senhor, seu Deus, diga, lhe deu coragem. Mas recuperou suas forças no Senhor seu Deus. Mas Davi, diga comigo, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele não tinha ninguém para fortalecê-lo. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia que atitude tomar. É por isso que eu falo que o ponto de partida é o espiritual. Há momentos que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Há momentos que você não sabe por onde começar. Aqui foi um desses momentos que ele não sabia por onde começar. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? A perda foi muito grande. As pessoas que estão comigo não me apoiam. Já se voltaram contra mim, estão revoltados. Ele já estava abatido, chorou demais também pela sua perda, mas encontrou forças, diga comigo, encontrou forças no Senhor. Diga, eu vou encontrar forças, diga, no Senhor. Diga, a minha força vem do Senhor. Então disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Ameleque, trouxe. Davi perguntou ao Senhor. Diga comigo, Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu, diga comigo, sim, vá atrás deles. Ou seja, sim, vai buscar o que é teu. Vai buscar o teu. Vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Se levante
É aquilo que eu sempre digo, né? Pare de aceita uma perda hoje, aceita outra perda amanhã, aceita outra perda depois da manhã, vai aceitando naturalmente, perde na família, perde no financeiro, perde a paz, perde a alegria, perde a prosperidade, vai perdendo e vai tratando tudo como se fosse natural, normal, vai se travando aqui, vai se amarrando ali. É um problema que se levanta financeiro, é um problema que se levanta em casa, é um problema que se levanta na saúde, é um problema, e a gente vai tratando tudo como se fosse natural e começa a sofrer uma perda atrás da outra. Errado. Conseguirei, perguntou o Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Bispo, eu não tenho força. Ele também não tinha. E ele se fortaleceu em quem? Ele não tinha força, nenhuma das pessoas que estavam com ele deu força a ele. Ele teve que se fortalecer em Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele foi se vestir de sacerdote, consultar ao Senhor. O que eu devo fazer? Eu devo ir, Senhor. Aí vem essa palavra linda: vá, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi, os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens, diga comigo, estavam exaustos demais. Diga comigo, exaustos demais. 200 homens se cansou. 200 homens pararam no meio do caminho. 200 que não seguiram naquele propósito de restituição, de resgate. Por quê? Sabe a palavra? Eu estou exausto. Eu estou cansado, não tenho mais força. Uns não tinham mais força, mas 400 seguiram. Uns pararam no meio do caminho, outros seguiram. Diga comigo, uns pararam, mas a maioria seguiu. Tem gente parando, tem gente exausta, tem gente desgastado, mas tem gente seguindo. Tem gente perseverando. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou, diga comigo, Davi continuou a perseguição. Ou seja, naquela missão de resgate da sua família e de tudo que haviam levado. Com os 400 homens, no caminho encontraram um rapaz, um egípcio, num campo, e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo, figos e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. Em pouco tempo recuperou as forças. Primeiro ele ajudou, certo? Depois ele foi ajudado. Primeiro ele ajudou. Se ele tivesse passado por aquele egípcio, isso não é um problema meu, eu tenho uma missão e eu não vou me distrair com isso. Não, ele parou para ajudar. Ele parou para socorrer. E era tudo o que ele precisava, porque ali estava aquele homem, ia dar a direção a ele. Davi perguntou, a quem você pertence? De onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás, porque fiquei doente. Estamos voltando de um ataque aos quiritas, no Negueb, território de Judá, terra de Caleb. Tínhamos queimado Ziclag. Davi perguntou, você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu, se o senhor jurar que não me matará, nem entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. E o rapaz levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando por causa da grande quantidade de bens, diga comigo, da grande quantidade de bens que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Muitos bens havia sido levado, mas eles não estavam chorando por causa dos bens. Os bens, aqui é o que eu disse na terça-feira, recuperou-se a família e recuperou-se os bens por consequência. Aí,
Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacando durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados nos camelos. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga comigo: Davi recuperou tudo que os amalequitas havia tomado e resgatou suas 2 esposas. Diga comigo: não faltava coisa alguma. Diga: nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Diga comigo: Davi trouxe tudo de volta. Diga comigo: a restituição é completa. Diga: a obra de Deus é completa. Diga: Davi recuperou tudo. Diga: eu vou recuperar tudo. Amém? Por isso que a gente não pode tratar como natural. Por isso que não podemos tratar como natural. Há momentos você não sabe nem por onde começar. Se Davi não tivesse parado para consultar a Deus e buscar o Senhor. E tem uma coisa interessante, né? Só aquela decisão de sair para se levantar, para ir resgatar o que é seu. Ele não sabia para onde ia. Saiu e Deus foi conduzindo, até conduzir ele até aquele egípcio, achar aquele egípcio, socorrer aquele homem, alimentar aquele homem, ajudar aquele homem naquele momento de necessidade. E dali aquele homem deu a direção, encontraram, Deus abençoou, deu essa vitória, também recuperou, diga comigo, também recuperou, diga, todos os rebanhos, e seus companheiros o levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Também recuperaram os rebanhos, também recuperaram tudo, família e todos os bens foram recuperados, ele resgatou. Então, diga comigo isso, por favor. Diga: minha luta não é contra a carne ou sangue. Diga: é uma luta espiritual. E eu preciso entender isso. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor, diga comigo, não proteger a cidade, diga: não adianta nada os guardas ficarem vigiando. E mais, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Vou repetir. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Diga comigo: pois é Deus que dá o sustento a quem Ele ama, aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos, diga comigo, são um presente do Senhor. Eles são a verdadeira bênção. Filho é bênção, é um presente do Senhor. Os filhos que um homem tem na sua mocidade, diga comigo, são como flechas nas mãos de um soldado. Sabe por que flecha? O que você faz com flecha? É um alvo. Você atira no alvo, na direção. Filho é como flecha, você envia para a direção certa. Você envia para a direção certa. Você dá o rumo certo para esses filhos. Eles são como flecha. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Diga comigo: eu vou recuperar tudo, sem faltar nada, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por gentileza. Deixa eu dizer uma coisa. Feche seus olhos, por gentileza. Não... Ponto de partida. Se a gente pegar todas as leituras que eu fiz agora, nós chegamos a uma conclusão.
tudo é espiritual. Eu preciso estar atento, porque por trás dos problemas de Jó havia uma ação do diabo. Por trás daquele problema de saúde que a mulher não podia se endireitar, havia um espírito. Por trás da demora da resposta à oração de Daniel, havia uma atuação demoníaca barrando, impedindo que aquilo chegasse. Por trás da destruição de Ananias e Safira, havia uma ação do diabo. Por trás da morte de Asa, havia uma fé natural. Nós não podemos tratar as coisas unicamente como natural. Ah, isso é assim mesmo, isso é dessa forma. Tudo que você tratar como natural vai virar um padrão na sua vida. Entendeu ou não? Tudo que você tratar como natural. Outro dia eu chamava a atenção de alguém, eu dizia justamente isso. Com um problema sério, né? Simples. Eu dizia assim: o que acontece? Você se conforma, vem acontecendo coisas repetidas vezes na sua vida. E isso está virando um padrão. Porque tudo que começa a se repetir e você não trata, vira padrão. Padrão de perda, padrão de roubo, padrão de problema. Então, tem coisas que nós não podemos permitir que seja um padrão. Nós não podemos permitir. Porque se eu permitir que isso se torne um padrão, será um padrão. Porque eu trato de forma natural e não de forma espiritual. Mas na minha casa, na minha família, todo mundo passa por essa situação. Mas a fé é justamente para contrariar previsões, diagnósticos, histórias, curar destinos. Lá em casa todo mundo é assim. E daí? A gente contraria. Gideão contrariou todas as previsões na vida dele sendo o menor da família. Davi contrariou todas as previsões sendo o menor da família. Jefité contrariou também sendo filho de uma prostituta. Contrariou. A mulher do fluxo de sangue estava lá há 12 anos. Talvez, tratando como natural, já tinha tentado tudo com os médicos e parecia que esse é o destino. E ela foi curada, depois de 12 anos. A mulher do espírito nas costas ali é 18 anos. O homem do tanque de Betesda, 38 anos. Padrões foram quebrados. O cego de nascença foi curado. Padrões foram quebrados. Entendeu? Isaac semeou numa terra que não dava nada, colheu 100 vezes mais. Ninguém colhia. Um padrão foi quebrado. Padrão foi quebrado. Então, o ser enganado por Jacó, ele foi 10 vezes. Mas ele continuou usando a fé da mesma coisa e contrariou toda aquela realidade. Não ficou aquele padrão de prejuízo. E o padrão do Jacó, o enganador, foi mudado para Israel, campeão com Deus. Padrão foi quebrado. Tem padrões que são quebrados. Olha, nós moramos aqui, a cidade está bem localizada, mas a água é ruim, tem morte nela, tem aborto nela, né, esterilidade nela. Nunca mais acontecerá isso aqui. Um padrão foi quebrado. Aquele padrão foi quebrado, foi alterado.
Amém? Falaram para Davi, ó, aqui você não entra, aqui você não conquista. Muitos já tentaram. Davi entrou e quebrou o padrão, conquistou. Conquistou. E assim por diante. Então, nós precisamos fazer parte desses que quebram padrões, que não trata como natural. Eu não quero saber se é assim que acontece na vida de todo mundo. Na minha vai ser do jeito que eu creio. É do jeito que eu creio, da forma que eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Agora, nós precisamos trabalhar de forma espiritual. Tem coisas que nós precisamos estabelecer ali, ó, chega e se levantar com uma força muito grande para mudar. Davi chega, aí de longe ele já vê uma fumaça. Tem algo errado. Se aproxima, não tem ninguém para receber. Tem algo errado. Quando entra para dentro da cidade, saqueada, queimada, e a família é levada sequestrada. Foram sequestrados. Chorou até não ter mais força, como todos que com ele estavam. Mas Davi encontrou forças, diga comigo, encontrou forças no Senhor. Recuperou suas forças no Senhor. Tomou forças. Seu Deus lhe deu coragem. Está lá, ó. Seu Deus lhe deu coragem. Reanimou no Senhor. Senhor, eu devo me levantar, eu devo ir atrás. O Senhor disse sim, vá. É a pergunta, Senhor, eu devo buscar minha restauração, minha restituição? Sim. Senhor, eu devo me levantar com força para recuperar tudo que eu perdi? Sim. É o que Deus espera. Eu perdi minha paz, perdi minha alegria, perdi minha saúde, perdi financeiramente, tenho perdido na família, tenho perdido. Senhor, eu devo me levantar? Sim. Sim. Ele estava exausto. Se os outros estavam exaustos, ele também estava. Só que teve gente que parou, ele não parou. Está entendendo ou não? Enquanto tem gente exausta parando, tem gente exausta seguindo. E Deus enchendo de força e de coragem. Enquanto tem gente exausta desistindo, tem gente exausta seguindo. Persistindo, perseverando. Agora, que decisão você toma? Que tipo de exausto você será? O que para ou o que segue mesmo cansado? O que chora até não ter mais força, mas que busca força no Senhor? Ou o que chora e se prostra? É uma decisão que a gente toma. Eu serei quem? O que chora até não ter mais força e fica sem força? Ou aquele que chora porque é homem, é natural, mas que se levanta e se fortalece no Senhor? Eu vou ser aquele que estou exausto e paro, ou serei aquele que, mesmo exausto, eu sigo, porque eu tenho um objetivo. Não aceito perder o que Deus me deu. Diga isso, não aceito perder o que Deus me deu. Então se levante com fé, com autoridade, e diga, tem coisas que não vai virar um padrão na minha vida. O que não vai virar um padrão na tua vida? Diga o que não vai virar um padrão de você ser enfermo, um padrão de você ser uma pessoa que vive perdendo, caminha um pouco para frente e 2, 3 passos para trás. Não, padrão de viver uma vida miserável, amarrada. Não, padrão de relacionamento, padrão de casamento frágil, de família destruída. Não, diga, eu não aceito esse padrão. Em nome do Senhor Jesus, eu estou quebrando padrões.
Eu estou quebrando padrões. Eu estou quebrando em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito perder absolutamente nada do que Deus me deu. Eu não aceito ser roubado. Eu não aceito ser saqueado. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus, não vai virar um padrão de enfermidade no meu corpo, não vai virar um padrão de problema no meu casamento, não vai virar um padrão financeiro miserável, um padrão financeiro amarrado, derrotado. Eu não aceito esse padrão, eu não aceito. Qual padrão você não aceita? Diga, eu não aceito esse padrão, eu não aceito esse padrão, eu não aceito esse padrão. Eu estou me levantando para subir o nível, elevar o padrão, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu não aceito esse padrão. Eu estou quebrando padrões. Eu estou quebrando padrões, porque na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu financeiro, em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando para recuperar a saúde, recuperar a paz, recuperar a alegria, recuperar financeiramente. Eu estou me levantando em nome do Senhor Jesus para recuperar tudo. Em nome de Jesus, não aceito. Em nome de Jesus, diga. É uma decisão que a gente toma internamente. É uma decisão. Eu não aceito tristeza, eu não aceito angústia, eu não aceito amarração na minha vida, eu não aceito depressão, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Não importa. A mulher do fluxo de sangue, ela quebrou com aquele padrão de 12 anos. Ela quebrou com aquele padrão de 12 anos. A mulher dos 18 anos do espírito nas costas, aquele padrão foi quebrado. Então quebra esse padrão, quebra. O meu padrão vai subir, o meu padrão de vida abundante vai subir, o meu padrão de vida abençoada vai subir, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito o diabo tocar no que é meu, eu não aceito o diabo tocar na minha saúde, eu não aceito tocar no meu casamento, eu não aceito tocar nos meus filhos, eu não aceito tocar na minha família, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito tocar no meu financeiro, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Dá uma ordem, diga: diabo, eu não te aceito, você não toca mais no que é meu, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou uma ordem hoje: sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha saúde, sai do meu casamento, sai dos meus filhos, em nome de Jesus. Saia, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu não aceito mais, eu não aceito, eu estou mudando esse padrão, e eu vou recuperar tudo. Eu estou me levantando para recuperar tudo. Eu já tomo posse hoje de portas abertas, hoje da restauração familiar, hoje eu tomo posse hoje da minha saúde, porque a partir de hoje, um dia será melhor do que o outro será melhor do que o outro. Chega, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse de alegria, eu tomo posse de paz, eu tomo posse de saúde, eu tomo posse de prosperidade, eu tomo posse de restituições, eu tomo posse de visão, direção, revelação, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse hoje, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, derrama desta unção, derrama desta unção, derrama desta unção, derrama desta unção. Derrama desta unção, mudando padrões, que padrões sejam mudados, Senhor. Assim como Davi se levantou, e ele recuperou tudo, Senhor. Assim como Davi se fortaleceu no Senhor, fortaleça a tua igreja. Fortaleça essa pessoa, Senhor, tanto os que estão no templo como os que estão na transmissão. Fortaleça elas,
Davi recuperou as forças do Senhor. Davi encontrou coragem no Senhor. E o Senhor disse: levante e vai. Vai e recupere tudo. E ele se levantou e recuperou tudo sem faltar nada. E ainda muito mais, porque tinha os despojos. Muito mais. Que ele recupere tudo. Saúde, paz, prosperidade, família. Que ele recupere tudo, que ela recupere tudo, sem faltar nada. Eu oro por cada um, Senhor. Eu declaro mudanças e quebra de padrões. Que padrões sejam quebrados aí. E que haja uma mudança de padrão. Que haja uma mudança de padrões. Se tem aí um padrão familiar, um padrão de casamento, um padrão financeiro, um padrão de saúde, que padrões sejam quebrados. E que padrões sejam alterados. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada pessoa. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa uma mudança de padrão. Uma mudança. Eu profetizo, Senhor, que essa unção agora alcance cada pessoa que ora comigo. Que esta unção alcance cada pessoa que ora comigo. Receba essa unção aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Diga com fé, diga andar com Deus. Andar com Deus é dizer todo dia. Diga, vai acontecer um milagre novo em minha vida. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Diga, andar com Deus Andar com Deus é dizer todo dia. vai acontecer um milagre novo. Acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer um milagre novo. Acontecer um milagre novo em minha vida. Na minha casa, Na minha casa. na minha família, Minha família. no meu negócio. Os meus negócios. Vai acontecer. Vai acontecer na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Vai acontecer. Creia nisso e diga. Andar com Deus É dizer é dizer todo dia todo dia. vai acontecer. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Eu abençoo tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus uma vida de milagres, uma quebra de padrão, em nome do Senhor Jesus. Que haja uma quebra de padrões aqui e que o padrão seja elevado em nome do Senhor Jesus. Uma vida abençoada, abundante, próspera, família abençoada, saúde plena, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, que você recupere tudo, tudo, sem faltar nada, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.